trouxe essa mensagem uma vez do Paulista e eu acredito que naquele dia muitos não estavam. Eu acho que muitos não estavam. Mas eu estava falando sobre o amor que a igreja de Coríntios precisava ter, embora há tantas coisas. Amados, quando nós vemos a igreja de Coríntios, nós vemos uma igreja, que já no começo Paulo começa a falar que ele agradece a Deus por ser uma igreja que ela é abastecida nos dons, Ela é uma igreja que se manifesta e se move, e se movia no profético, se movia em caridade. E é interessante, amados, o quão grande era a gratidão de Paulo por essa igreja. Porém, em meio a tantas coisas, nós vemos mais para baixo, chegando no capítulo 2, Paulo começa a trazer algumas advertências à igreja, devido ao seu comportamento no seu relacional. E é interessante, queridos, que ele começa a falar, porque a igreja, embora ela seja uma igreja experimentada, uma igreja que realmente tinha a presença de Deus, ela era uma igreja que havia muitos conflitos pelas suas ideologias e teologias. Então a gente vê lá Paulo falar assim: uns dizem que você é de Cefas, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, e outros dizem eu sou de Cristo. E Paulo vem e traz uma advertência assim: está, pois, Cristo dividido. E é interessante, amados, que durante o livro de Coríntios, Paulo vai trazendo advertências e atrás delas muitas advertências, E é interessante que chega no capítulo 13, tem uma parte que ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, agora sou grande, deixei para trás as coisas de menino. Mas sabe o que eu acho interessante? É o começo do capítulo 13, que em meio a tudo aquilo, Paulo, para mim, ele resume tudo o que ele quer dizer à igreja no capítulo 13. Veja bem: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo a profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deste é o amor. Queridos, quando nós vemos essas questões, eu começo a trazer para a igreja de hoje, para a seguinte questão. Nós vivemos num tempo onde nós vivemos algumas crises, Nós temos crise política, nós temos crise ideológica e nós temos crise também teológica. Por quê? Veja bem, politicamente a gente sabe muito bem como é que negócio de ser direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda.
né, progressista, né, sempre para frente, não pende para nenhum dos lados, né, povo que vive em cima do muro. E há um conflito nisso. A gente vê que a sociedade, quando trata-se de política, é bem o ditado, né? Política e futebol não se discute, né? É difícil. A gente vive sim uma crise ideológica. Por quê? Quantas ideologias já não foram formadas até hoje? Quantas coisas, amados. E é interessante que na questão de ideologia, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele deixou um povo se entregar pela vaidade do seu sentido. E quando a gente vê o que é vaidade de sentido, é a pessoa que anda segundo as suas próprias verdades. E o Senhor entregou. E o Senhor entrega. Sabe, amados? E hoje nós vivemos num momento onde muitas ideologias estão sendo formadas, muitas ideologias estão sendo aplicadas, estão sendo de forma aplicadas ao povo de Deus para que eles engulam de goela abaixo, sabe? Ideologia de gênero, tantas ideologias. Vivemos uma crise teológica. Quantas igrejas hoje nós temos? Igrejas de tantas teologias, liberais, neoliberais, pentecostais, neopentecostais, é tudo. Mas o que me chama mais atenção é o comportamento do povo. Ao comportamento. Por quê, queridos? Veja bem, cada um comporta de um jeito, mas só que ninguém vê o ser humano, ninguém vê o próximo. A empatia de estar no lugar do outro e respeitar a posição de cada um. Veja bem, aqui nós temos uma igreja que é riquíssima em várias áreas. Porém, é uma igreja onde as pessoas se ensoberbecem, colocam o seu ego lá em cima, por aquilo que conhece. E veja bem, chega Paulo, conhecedor, um mestre, né? Cresceu aos pés de Gamaliel, hebreu, da tribo de Benjamim. Ele vem aos Filipenses e fala assim, que trata todo o seu conhecimento como escola pelo pleno conhecimento de Cristo. E ele chega para esse povo e fala assim, que um dia a profecia vai cessar, a língua vai cessar, um dia vai acabar. E aquilo que em parte conhecemos, aquilo que muitas pessoas acham que sabem, isso um dia vai acabar. Por quê? Porque um dia nós conheceremos Ele plenamente. Conheceremos a Cristo plenamente. E aí vem a minha advertência. Amados, nós vivemos num tempo onde as pessoas sabem de tudo. Experimentam tudo, né? Parece que tudo assim está associado, está fácil. E veja bem, você quer estudar a Bíblia, você pode ir lá no YouTube. O YouTube ensina tudo. Ensina tudo. Você encontra teólogo de tudo quanto é jeito, né? A gente muitas vezes bate de frente com pessoas que têm 20, 30 anos de igreja, né? E muitas vezes pessoas que têm 20, 30 anos de igreja querem bater de frente com a gente também, que tem pouco tempo. Mas sabe o que me chama a atenção nisso, queridos? É aquilo que Paulo fala aqui. É a falta de amor. A falta de amor. Hoje já não existe mais amor. A palavra fala que com o aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. E a gente vê, amados, pessoas querendo subir por cima de outras pessoas em prol do seu ego e das suas vontades e dos seus desejos. Pessoas colocando os seus ideais na frente. A igreja de Corinto sofria uma crise relacional no meio da igreja, embora tudo aquilo que ela conhecia. Pessoas se intitulavam ser de homens e do próprio Cristo. E Paulo vem e fala assim, eu não batizei ninguém, a não ser algumas pessoas, para que ninguém falasse que eu batizei. Porventura não batizem em meu nome, né? Ele fala assim, por acaso foi Cristo, foi Cefas, foi Paulo que morreu na cruz? E ele fala que aquilo que o povo conhece vem direto do alto, para a edificação da própria igreja.
E a minha advertência, amados, a vocês é o seguinte: eu lanço o desafio a vocês a viverem o amor que Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Por quê? O amor, ele não se ensoberbece. O amor não busca seus próprios interesses. Veja bem, hoje cada um só olha para aquilo que deseja. É ou não é verdade? Só olha para aquilo que deseja. Quando a palavra fala assim que o amor não suspeita mal, é difícil hoje você andar e as pessoas não olharem para alguém e falar assim: meu Deus, né? Tem alguma coisa que não bate, o santo não bate, né? Julgam pela aparência. E muitas vezes aqui dentro da igreja mesmo, dentro da própria igreja, queridos. Eu estava pensando nisso, eu falei assim: Senhor, muitas vezes a gente, dentro da própria igreja, nós agimos dessa forma. Às vezes porque estamos em cima de um púlpito, nós nos achamos o máximo. Não. Todo dom perfeito vem direto do Pai das luzes, assim diz Tiago. Um pouquinho de conhecimento que a gente sabe, parece que cresce o ego do ser humano. O homem sobe no salto e... Jesus. E não consegue ouvir a repreensão, não consegue dar ouvidos à exortação. Sabe, amados, uma coisa que eu aprendi com Samuel. Veja bem, Deus já havia rejeitado a família de Eli, e Samuel era o sucessor, era ele que ia ser o profeta da nação. Mas veja bem, para pensar comigo. Samuel, quando Deus chama ele 3 vezes, ele corre para Eli. E na minha mente eu penso assim: pô, Deus está chamando. A voz de Deus com a voz de Eli é totalmente diferente. Não é verdade? Por que ele correu para Eli? E não parou, e não falou assim, parou, pensou, qual é Deus falando? Por que ele não percebeu que a voz de Deus era diferente da voz de Eli? E sabe, amados, uma coisa que eu aprendi é que o que difere de mim e de você é o tempo. O que difere de mim e de um irmão mais velho é o tempo. Veja bem, toda hora que Deus chamava Samuel, Samuel ia para Eli e falava assim: estou aqui. Na terceira vez, Eli falou assim para ele: quando essa voz te chamar de novo, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Veja bem, Eli já tinha passado a sua fase, Deus já tinha rejeitado a sua casa, mas sabe, existia algo que Samuel não continha. E que Eli, embora tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha, sabe o que é? A chave da revelação de ouvir a voz de Deus. Ele, por mais que tinha sido rejeitado, a sua vida de caminhada com Deus fez com que ele entendesse que o Senhor estava se comunicando com aquele garoto, e aquele garoto não sabia. E quantos anos de diferença existia entre Samuel e Eli? Muito tempo, gente. E sabe, amados, muitas vezes nós somos tão altivos que nós não conseguimos, ao menos, dar ouvidos para aqueles que vieram muito anos antes de nós, sabendo que mesmo que eles tenham caído, eles ainda assim conseguem entender quando Deus está falando e quando não. E que mesmo que eles já não escutem a voz de Deus, se você estiver escutando, Ele tem a chave da revelação para você entender. É por isso, amados, que muitos hoje caem. É por isso que muitos jovens hoje perecem no caminho, trava a caminhada. Sabe, amados, Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé.
É interessante isso, naufragar na fé. Sabe por quê? Porque eram pessoas que já experimentavam disso e no meio da caminhada desistiram. E quantas pessoas não foram essas que não deram ouvidos àqueles que muitas vezes estiveram lá em cima e hoje andam cansados, embora já não tenham o mesmo vigor, contém dentro de si uma chama que não pode apagar. Sabe por quê, amados? O amor que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, não está viva dentro dele. Não está viva, queridos. Sabe por quê? O amor, ele não se ensoberbece. Ele não se ensoberbece. O amor não se porta indecentemente. Veja bem, os filhos de Eli começaram a ter relações no altar, no templo. E o Senhor rejeita a família de Eli por causa de um comportamento indecente, irreverente. Mas é interessante que passou o tempo e nada mudou, né? Veja bem, Salomão diz assim que não existe nada novo, porque o que acontece hoje já aconteceu antigamente. Ele diz em Eclesiastes. Então, indecência dentro da igreja, para muitos é escândalo, para mim já não é mais nem novidade. Sabe por quê? Porque o povo perdeu o temor. O povo perdeu o temor por Cristo, amados. O jovem vive na vida do não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, você acha? Será? E é interessante que o não tem nada a ver começa assim. Começa com uma dúvida, né? Será? Aí depois passa pro eu acho. Ah, eu acho que não, né? Se bem que, botando parênteses agora, achar é um significado de que você não sabe. Então, se você acha, é que você não sabe. Então a turma fala assim: ah, eu acho que não. Como se tivesse alguma certeza de que não. É interessante isso, né? Até chegar a um ponto que não tem nada a ver. Sabe, amado? E chega um momento que as coisas na nossa vida ficam que nem lepra. Sabe como que é a lepra? A lepra, ela começa a tomar com uma pequena mancha na carne, assim, na superfície. Mas só que ela, com o tempo, ela começa a tomar profundidade. E uma das sensações dela é a insensibilidade. A pessoa começa a não sentir mais nada. Então, se ela pôr a mão no fogo, ela vai ficar lá e vai queimar. E ela não vai sentir. Sabe por quê? Porque a lepra tomou conta. Muitas vezes, os erros e os pecados na nossa vida se tornam que nem a lepra. Chega um momento que a gente pratica tanto, que a gente já não sente mais nada. Não sente mais nada. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o temor. A gente perdeu o temor e começou a tratar com indecência na casa do Senhor. A gente passa por aquela porta, a gente pisa naquela entrada e a gente esquece que aquela entrada dali para dentro é lugar santo. É lugar santo, querido. Não dá para viver duas vidas. Uma vida lá fora, uma vida aqui. Não dá. Ou é 880, ou é ou não é. Ou você é quente, ou você é frio. Morno não dá para ser. E veja bem, mesmo, e a palavra fala, Paulo falando assim, que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. O que mais a gente vê hoje é caridade. É um povo ajudando, o outro ajudando de lá. Mas é interessante que depois um esfrega na cara do outro aqui, o outro esfrega na cara do outro de lá, e fica uma esfregação, sabe? Aquela coisa assim de um passando na frente do outro, né? Sabe por quê? Porque o amor acabou. Porque Jesus diz assim: não saiba a sua mão direita o que a esquerda fez, ou vice-versa, né? Então, se você ajudou,
Amém, querido. Glória. Não é verdade? Não faça trocar trombetas quando deres esmola. Veja bem, eu estava lendo o livro do Hernandes Dias Lopes. Ele falou assim que era um costume das pessoas mais ricas fazerem trocar trombetas, porque era um sinal para as pessoas pobres se achegar a pegar esmolas. Mas chegou um momento que as pessoas faziam isso no meio de praça pública para ser visto por todo mundo. Aí Jesus vem e adverte o povo: não faça tocar a trombeta para ser visto pelos homens, porque o vosso Pai Celestial sabe do seu coração, sabe aquilo que você está fazendo, e Ele te recompensará. Faça em secreto. É ou não é verdade? Poxa, e hoje o que a gente mais vê é o povo fazendo por interesse. Por quê? Porque não tem amor, queridos. E era algo que estava faltando na igreja de Coríntios. Uma igreja que falava em línguas, uma igreja que rodava no mistério, né? Pastor Jacinto Manto ia fazer a festa lá, querido. Não é verdade? Profecia, então. Aí Paulo olha para aquilo ali, depois de um relatório que uma família trouxe, que muitos da família de Cloé trouxe para Paulo, o relatório daquilo que estava acontecendo. Eu imagino Paulo falando, eu imagino passando a mão na cabeça assim, falando assim: meu Deus, eles não aprenderam nada. E sabe como ele trata o povo? Como criança. E ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino. Ou seja, ele está falando assim: ô, seus doidos, vocês são tudo criança. Agindo dessa forma, vocês estão... Sabe por quê, amados? Porque acabou o amor. Amados, tudo isso aqui vai passar. Uma hora, os dons de línguas vai passar, o mistério, o rodopio, o giro vai passar, vai acabar. Tudo vai acabar. Vai acabar. Sabe por quê? Porque na glória, só na glória, Paulo diz assim que um dia tudo isso vai acabar e o que vai permanecer é o amor. Vai permanecer o amor. Sabe por quê? Porque esse movimento todo, as profecias, as línguas, os dons, são coisas que nós conhecemos a Deus em parte, né? Ele diz assim: aquilo que nós conhecemos em enigma, um dia esse enigma vai se acabar e nós conheceremos Ele perfeitamente, completamente, naquilo que Ele é. Então nós vamos ver que aquilo que achamos que sabemos, não sabemos. É interessante que ele fala que ele confundiu os sábios. Ele faz a loucura dos homens, e a sabedoria são coisas que não batem. A sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. É uma coisa assim doida, gente. E vai chegar uma hora que quando chegarmos diante da face do Senhor, nós vamos ver, nós vamos contemplá-lo face a face, nós iremos entender e vamos falar que nem Paulo falou, que trataria todo o seu conhecimento como escória, como refúgio pelo pleno conhecimento de Cristo. E quando vamos ver aquilo que Cristo realmente é, muitas vezes nós vamos ver que aquilo que Cristo é exatamente aquilo que não vivemos. E Paulo fala assim: o que vai permanecer é o amor. Queridos, e eu desafio a você essa semana a viver esse amor. Sabe, amados, quando nós vemos a palavra de Deus tratando do amor de Deus pela humanidade, a gente olha para João 3,16. Não é verdade? Não tem como. E quando tratamos o amor de Cristo na terra pela humanidade,
humanidade toda. Nós vemos as suas atitudes para com o próximo, as advertências à igreja, aos fariseus, mas para com o próximo, aqueles mais necessitados, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Veja bem, tem uma prostituta que é jogada pelo povo na frente de Jesus. Jesus começa a desenhar na terra e o povo fala assim: porque a lei de Moisés manda isso, porque a lei de Moisés fala que ela foi pegada em adultério, então ela tem que ser apedrejada. Jesus não fala nada. Jesus podia muito bem falar assim: então que se cumpra a lei. Gente, se fosse um de nós. E era povo da igreja, hein? Da igreja, ó. Atitude, ó. Vamos tacar pedra. Não é verdade? O que Jesus faz? Viu? Se aqui ninguém nunca errou, pode tirar a primeira pedra, tira. Sabe o que é interessante? O que o erro dela tinha de maior do que o erro deles? Ali, Jesus não classificou a qualidade do pecado. Não classificou o tamanho do erro. Ele só falou assim: é pecado? Agora, quem nunca pecou aqui? Pode ser uma mentirinha, mas quem nunca pecou? Se ninguém nunca pecou, atira. Senão eu vou atirar em você também. Não, ele não falou isso não, gente. Olha, veja bem. Beleza. A mulher levanta, olha para os lados. Jesus fala assim: e aí, filha? Cadê o povo que te perseguia? Hein? Olha lá. Oi, não tem ninguém não, hein? Vai em paz, viu? Não peca mais não, tá? Como que diz, talvez, na minha cabeça assim, bem... Porque da próxima vez eu não vou estar aqui não. Então... Não peca não. Olha a verdade. Veja bem, olha a outra situação. Chega um leproso e diz assim: Jesus, se quiseres pode limpar-nos. Poxa, gente, quando a gente começa a ler em Êxodo, a gente vê o tratamento que era para o leproso ter. E para o tratamento que estava tendo na época de Jesus, nós vemos uns negócios absurdos. Veja bem, em Êxodo diz assim, sobre a lei do leproso, que o leproso, quando ele fosse diagnosticado com lepra, ele ficava fora do arraial por 7 dias. Depois desses 7 dias ele tinha que retornar ao sacerdote. O sacerdote ia examinar ele. Se ele tivesse purificado, ele voltava para o povo. Se não, voltava para fora. Mas durante esse período que ele ficava fora, ele não ficava passando fome, gente. Ele não ficava passando necessidade. O sacerdote levava comida para ele, gente. Agora veja bem, na época de Jesus, os leprosos ficavam no meio da rua, no meio da estrada, cuspindo, gritando. Aí veio o leproso. E o pessoal, ó, dava área. Ninguém ia dar um nada para eles. Eles ficavam lá mendigando, pedindo esmola. Veja bem, olha só. E se o pessoal visse que ele era leproso, passava de longe, ou se encostasse nele, já ia para o sacerdote para se purificar. Ficava o dia inteiro de luto, porque assim, né? Um imundo encostou em alguma coisa, filho, aquilo ali já não serve mais, você tem que jogar fora. Era assim que funcionava. Um leproso ou qualquer pessoa que estava no seu dia de impureza, tocou, ficou impuro também. Joga fora. Tocou, quebrou, não presta. Tocou, mas comprei ontem. Não presta. Joga fora. E pensa só, o peso da religião, mas o peso da ignorância da sociedade. Aí Jesus vira para o homem e fala assim, ele vira para Jesus e fala assim: se quiseres pode limpar-me. Jesus vai lá e cura o homem. Jesus estava na onde? Estava de longe, 50 metros longe? Não, Jesus estava perto. Jesus estava perto. Outra mulher, e eu pensando que nessa mulher da hemorragia, ela chega diante de
de Jesus, ela toca na orla de Jesus, ela vem por baixo. Mas é interessante porque que ela não se manifestou pro povo, né? Tudo por quê? Pelo peso da tradição. Porque ela estava no seu período de impureza. Então se ela tocasse alguém, deu ruim. Agora pensa bem, um monte de gente, o que não ia fazer com ela? Ela chega por debaixo e toca. Logo ela só sente, opa, parou, beleza. Ah, Jesus não gosta de pôr nada, jogar nada no ventilador para todo mundo ver, né? Já vira e fala assim, quem me tocou? Né? E ela se manifesta, e é interessante, Jesus foi tocado por uma mulher impura. Pela tradição ele estava o quê? Impuro. Mas qual que foi a reação dele? Correr para o sacerdote se limpar? Não. Ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. Olha a atitude. Gente, quantos casos a gente não vê? Agora veja bem, vamos trazer para os nossos dias. Hoje a gente vê que doença é algo natural. Todo mundo fica doente. Mas tem coisas dentro da igreja que a gente não suporta. Quantas coisas que acontecem dentro da igreja? Quantas coisas? Né? Escândalos dentro da igreja, amados, é um show. Né? Você abre a porta e fala assim, hoje vai iniciar o picadeiro, escândalos nas igrejas. Se ouve de tudo. Né? É pastor que sai com a secretária, é pastor que roubou dinheiro da igreja, é não sei o quê. Gente, é tanta coisa. Eu vi um pastor amigo meu, caiu a secretária. Sabe o que a igreja fez? Não pegou os dois e falou assim, viu? Vocês erraram, vem cá. Vamos conversar, vamos voltar no trilho. Você volta pro seu marido, você volta pra sua mulher, acerta esse trem aqui agora. A partir de hoje você vai ficar 6 meses, você 6 meses, até vocês dois tomar juízo. Não, sabe o que o pessoal fez? Chutou pra fora da igreja. E sabe o que a gente vê hoje? Pessoas com complexos da igreja, pelo tratamento que receberam no momento de fraqueza. Sabe por quê? Porque não foram tratados com amor. Exortação? Sim. Severa? Sim. É necessário? É. Meus queridos, a palavra fala, exortar-vos uns aos outros em amor. Então, amados, nós vemos isso. E nós vemos isso na realidade da igreja. Nós vemos isso na realidade das nossas vidas. Nós vemos jovens que não dão ouvido aos mais velhos. Nós vemos pessoas que tratam com indecência, vivem uma vida dupla. Lá fora é uma coisa e na igreja é outra. Né? Vemos pessoas que tratam indecentemente com as outras. Né? Vemos pessoas que, porque o outro errou, porque o outro caiu, corta relações. Ok, misericórdia. Jesus vai cortar a relação com tu também. Ele vai. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É na verdade. Se você perdoou cortando relações, amém, querido. Glória. No dia, Jesus vai falar assim, querido, que bênção, hein? Pai, tava lá, Tu cortou relação também? Foi, não dava, né? Pô, mancada, né? Mancada. Mas beleza, querido. Fica assim então, ó. Paz e amor. Você lá no inferno e eu aqui, tá? É bem assim, querido. Por isso que eu peço para vocês, amados, essa semana, eu lanço esse desafio a vocês de viver o amor de 1 Coríntios 13. Leia Coríntios 13, leia. E veja que cada amor ali, que o que Paulo descreve em cada amor. É interessante.
É interessante quando você pega um por um, vai lá no dicionário, vê o significado, tenta puxar lá no santo Google, né? O significado quando ele fala no grego lá, para você entender, amados. O que nós realmente precisamos viver hoje. Se a igreja vive o que está vivendo hoje, né? Infelizmente, é porque o amor está se apagando. O amor está se esfriando. E a cada dia o amor se esfria mais. Por quê? Porque a iniquidade dentro da igreja, dentro do povo, aumenta. Aumenta. E aumenta mesmo. A igreja de Corinto podia ter tudo, mas não tinha amor. Fazia tudo sem amor. E isso não estava agradando o coração de Deus. Amém? Queridos, convido vocês a ficar de pé. Então, essa semana, desafio feito. Vivam em amor. Amém, queridos? Vivam em amor. Por mais que doa, por mais que você venha chorar, o amor é sofredor, né? O amor sofre, infelizmente. Mas sofre. Mas vivam em amor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para sempre em nossas vidas. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o teu amor pelas nossas vidas foi tão grande que o Senhor entregou o seu filho, seu único filho. O Senhor tinha um e entregou o um que tinha pela humanidade toda. E essa demonstração de amor, Pai, salvou muitas e muitas vidas. Mas hoje nós vivemos num tempo, Pai, onde o amor tem cessado. Onde a iniquidade tem crescido tanto, que o amor de muitos tem se esfriado, a fé de muitos tem se esfriado, a empatia de muitos tem se apagado. E Pai, a tua palavra adverte a igreja de Coríntios, aquilo que vem advertindo o povo de Deus neste momento, em viver em amor, Pai. Viver uma vida em amor. Senhor, para que realmente possamos experimentar qual é a boa e perfeita, agradável do Senhor para as nossas vidas, para que a igreja possa crescer em todo conhecimento. E Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, eu peço neste momento que o Senhor venha acrescentar amor aos teus filhos, amor pelas almas, amor pelas vidas que padecem, pelas vidas que caem no erro, nas fragilidades, Deus, nos defeitos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus que haja corações, Pai, compassivos, hajam corações pacificadores. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a tua graça, Deus, em nome de Jesus. Amém.